Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Fabem. E também os nossos assistentes online, né? Que também agradecemos a presença. E eu vou chamar a Andressa para fazer a leitura e a prece inicial. Boa tarde a todos. Vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro é o Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição é a 119. Eia agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, de bondade e amor, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde. Senhor Jesus, nos abençoe a cada um que se encontra aqui neste momento. Agradecemos aos espíritos de luz, os espíritos benfeitores que se encontram conosco, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, que eles acolham a cada pensamento e a cada coração aqui presente, que a gente possa aproveitar o máximo o que viemos pedir, o que viemos agradecer, a gente possa aproveitar a nossa palestra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos guiando sempre. Que assim seja. Bem, hoje, mais uma vez, vamos ter oportunidade de ouvir a nossa querida Lígia Mar com uma palestra que com certeza nos fará refletir e ter um maior conhecimento sobre a doutrina. Tempo certo é o tema de Lígia Mar hoje. Seja bem-vinda, Lígia Mar. Boa tarde a todos. Então, vamos começar até o... Já acertou? Beleza? Vamos lá ver esse espaço. Tempo aqui. Beleza. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos começar do início, né, gente? Deixa eu respirar, né?
Cheguei cedo, mas o Andrezinho atrasou um pouquinho. Meu computador é um pouquinho lentinho. Ele demorou um pouquinho. Desculpe, gente, tá bom? O tempo certo. Por que que eu fiz essa palestra do tempo certo? Para a gente entender o nosso tempo. Como que nós estamos no nosso tempo, no processo de evolução? E aí nos diz um grande rei da antiguidade, na qual ele fala assim, esse rei é rei Salomão, e ele era conhecido como o rei sábio. E já lá em Eclesiástico ele falou, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de correr, cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, vocês já estão percebendo que todos nós temos o nosso tempo nesse processo de evolução. E todos nós aqui, enquanto humanidade, estamos no novo tempo de reencarnação e cada um está no seu tempo certo. Então, nós vamos começar a entender no processo do tempo certo, quando ele diz que tudo tem seu tempo determinado, nós vamos ver, observar e refletir como nós estamos no nosso tempo. E aí nós vamos, assim, trabalhar em cima da, da parábola do semeador, não é? Então, a parábola diz assim, certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. E essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, as quais cresceram e sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, que ouça. Né? No processo de estar lá em Mateus, essa parábola que foi contada para Jesus, para a gente, nós vamos esmiuçar essa parábola, nós não, na verdade foi Hamed, né, que eu tirei essa palestra chamada O Tempo Certo, do livro de Hamed, que vocês vão perceber que eu vou colocando as orientações dele aí. Né? Então, ele fala sobre as questões da parábola, então eu trouxe a parábola aqui para a gente relembrar o processo, em qual tempo nós estamos, e aí eu fui lá no livro, no Evangelho, Espiritismo, que fala da parábola do semeador, e Kardec ele comenta sobre que a parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes, que são as variações existentes na maneira de ser utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito, com as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Ele está lembrando a gente que, sobre a parábola do semeador, em qual terreno nós estamos plantando, né, as nossas sementes evolutivas, certo?
E aí ele comenta também, nos chama a atenção a nós espíritas, no processo que não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veio do que fatos curiosos. Será que nós estamos nessa fase de fato só ser curioso? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais interessam quando lhes satisfaz a imaginação, e depois de as terem ouvidas, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. E os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. E aqueles, finalmente, com os quais essas instruções não são como a semente que cai em boa terra e dá bons frutos? E aí, eu trouxe essa imagem para a gente já começar a observar, né, a questão do plantio, onde eu estou plantando. Se eu estou plantando à beira do caminho, se eu estou plantando num terreno pedregoso, se eu estou plantando no terreno espinhoso, ou já estou plantando, já está dando bons frutos, né? Na terra fértil. Então, nós vamos começar a se entender, e não só se entender, mas também esse tema de tempo certo nos leva ao entendimento de nós e da compreensão do tempo certo dos nossos companheiros, das nossas pessoas que convivem com a gente no sentido da vida mesmo. E aí é necessário cada vez mais entender o Evangelho para compreendermos, né, para podermos trabalhar esse processo. Então, há tempo certo para cada coisa na vida. Apesar de não termos o domínio do tempo, é necessário viver e conviver com as disposições de Deus. Porque existem as leis divinas, as quais, né, tudo é que nos oferece, sem nos esquecer que Deus nos alcança no tempo certo com as leis divinas. Apesar de termos cada um o tempo certo de plantio em cada terreno, tem as leis, porque querendo ou não, se estamos mais atrasados, nós vamos, através das leis divinas, nós vamos chegar ao tempo, né, que é necessário do processo da perfeição, não importa. Porque todos nós temos uma missão com propósitos iguais, que é de aprender, de amar, de servir, né, experimentando, comparando e aprendendo. É através desse autoconhecimento pessoal, desse autoconhecimento também coletivo, porque existe a lei de sociedade, a qual nós vamos aprendendo um com o outro, né? E também temos o processo do aprendizado do Evangelho de Jesus, que vai trazendo os esclarecimentos para nós, mas cada um no seu tempo. Então, vamos já começar a imaginar, como nos diz do Evangelho lá, nos explica da perfeição, de ser perfeitos, aonde que nós estamos fazendo esta sementeira, certo? Porque todos nós recebemos também a sementeira numa terra boa. E aquele que escuta a palavra, presta mais atenção, que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então, já chamando a atenção que mesmo que estejamos plantando na terra fértil, cada um tem um rendimento. Não porque a gente já está plantando na terra fértil, não quer dizer que todo mundo está igual. Cada um é 30, pode render 30, pode render 60 e assim por diante, nesse processo de sermos perfeitos. Então, vamos começar com o Hamed, que ele já vai, né, trazer para a gente a questão do plantio de cada semente na terra. Então, ele começa com o primeiro, que na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe a semente de crescimento espiritual a todo instante. Todos nós temos esclarecimento, como diz Hamed, né? Então, constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com possibilidades e habilidades existenciais. Daí, com essa
essa orientação de Hamed nesse plantio que nós fazemos, olha a importância de compreendermos, porque muitas vezes a gente fica se comparando com outro, né? Então, fulano, cicrano, beltrano estão mais adiantados que eu. Eu conheço todos os ensinamentos do Cristo, né? Sou cristã, e aí ela faz isso, ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu estou tão aquém, estou no tempo certo. Porque o outro que já está mais adiantado que eu, porque a gente faz essas comparações, e aí o que a gente faz? Tem um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade, e assim vai por diante. Então, a gente não tem que se comparar, a gente tem que nos entender que nós estamos, ou o outro, diante das possibilidades e habilidades, inclusive reencarnatórias, de aquisição que todos nós viemos, seja essa aquisição da inteligência espiritual, seja a aquisição da inteligência intelectual, emocional, né? Que a gente vai assumindo e possibilitando essa potencialização do nosso crescimento, do nosso amor, que nós estamos todos aqui para aprender a nos amar e amar o nosso próximo. E aí, como todos nós fazemos parte da natureza, e aí Hamed também fala do processo, para a gente fazer uma comparação, para entendendo melhor da natureza, porque quando ele fala que tem as flores, diferentes cores, diferentes... Mesmo, por exemplo, tem um plantio de girassol. E aí o girassol tem aquele que é aquele girassol que abre primeiro do que o outro, e assim por diante. Não nasce não dá flor no mesmo momento, não abre, né, para todos os girassóis no mesmo instante. Cada girassol ele vai abrindo o seu botão e florescendo. E aí, com tudo na parte da nossa natureza. A gente pode querer que o girassol ficar ali na frente do girassol, abre girassol, floresça girassol. Não, ele vai florescer no seu tempo. Então, Hamed fala, deixemos que eles possam germinar, crescer e florir, segundo a sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Ele está comparando da natureza em geral, e nós fazemos parte da natureza também, ele está falando para a gente crescer e florir segundo a natureza, do nosso próprio ritmo espontâneo, como ele falou atrás, dentro das nossas possibilidades, né, e habilidades, e também o outro a mesma coisa, certo? Porque o tempo de cada um tem seu tempo nesse processo. Então, parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender comparando com os outros ou forçando-os com a nossa impaciência para que cresça e evolua como nós acharíamos que deveriam ser. Vou dar um exemplo para vocês nessa questão, nesse parágrafo aí, que Hamed está nos orientando, quando a gente fala assim, a gente vai para a doutrina, né, vai desenvolvendo, vai conhecendo, né? E aí a gente quer que um familiar nosso, ou um primo nosso, seja quem for, ou um amigo, vá vá para a casa espírita. Ele não gosta, ou é de outra religião, mas a gente fica ali naquela insistência. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ele nunca quer ir. E isso, então, não é ideal. Porque se ele não vai naquele momento, como eu fui, não está no tempo dele. Ele vai no momento em que ele achar que está pronto para receber aqueles ensinamentos. Ou para outra, ele vai para outro lugar, estou falando da doutrina espírita, nós estamos falando da doutrina espírita, para outro lugar para se espiritualizar no seu momento. Então, não adianta a gente ficar forçando o outro para que faça as mesmas coisas que a gente. É isso que ele está lembrando para a gente. E estou falando mesmo também na questão da religião, não é isso? Então, todos nós somos diferentes, todos nós temos nosso tempo. Porque na sociedade, como diz Hamed, não faz com que as árvores dêem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais célebres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo.
Como que nós vamos fazer isso? Com a orientação de Emmanuel. Emmanuel fala, usa a benevolência tanto quanto puderes, recordando que todos somos necessitados de tolerância, ainda mesmo em se tratando de nós outros, os companheiros desencarnados, até lá do outro lado da vida, Emmanuel fala, né? E estamos ainda, todos nós, em áspera luta, por dentro de nós mesmos, buscando a luz do autoaperfeiçoamento. Cada um do seu tempo, tanto aqui, nós encarnados, como do outro lado. Não é porque eu vou para o outro lado, eu vou acelerar o entendimento, acelerar o meu tempo. Tudo tem o tempo certo. E Emmanuel, eu fiz questão de trazer essa orientação, de outro aprendizado que nós fazemos, de aprender a tolerância e a benevolente para conosco, diante das nossas impossibilidades momentâneas, e do outro também, que é uma caminhada contínua, certo? E aí, lembrando que se nós estamos conversando sobre as parábolas, vem Jesus, continuando com os ensinamentos, trazendo essas diferenças, certo? E ele fala, ele mesmo se opunha a qualquer nivelamento psicológico e por isso exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas. E aí agora nós vamos ver o plantio no terreno, ao longo do caminho. Vamos lá. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. A gente pode colocar uma palavra, porque eu não vou poder me prolongar muito, aprofundar muito, tá? Então, eu vou ter que ser mais rápida. E aí, a gente pode colocar nessa primeira plantio, certo? Quando os pássaros comem as sementes, como seres que ainda não estão despertos, né? Porque ainda não vivem, mas sem... Eles estão dentro de uma caverna, vamos dizer assim, só vê a limitação do seu espaço. É isso que quer dizer. Então, outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova. E podem ser, e por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Aí a gente pode colocar as pessoas que já estão despertas e que chama-se despertas decadentes. O que quer dizer isso? As pessoas já conhecem o processo, né? Já têm as dificuldades de si mesmo e, momentaneamente, quando o bicho está pegando, aí procura um conhecimento, procura uma ajuda, procura uma religião. Sanou aquele momento, aquele desafio da pessoa, aí ela retorna à sua vida normal, né? E ele já despertou, mas ainda não estão preparados para dar continuidade a esse despertamento, certo? E aí continua com a movimentação de vitimista, né? E o processo não caminha, já conhece, mas não caminha, só caminha quando precisa momentaneamente daquela necessidade de uma ajuda qualquer naquele momento. Quando é ajudado, ele não prossegue por si mesmo, ou nós não prosseguimos por nós mesmos. Por quê? Todos nós, as nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências de ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir nos processos de iluminação interior. Rapidamente também para explicar esse processo nós temos
no processo do reencarnatório, nós trazemos aquisições positivas e negativas, complexo, traumas, dificuldades, dentro das nossas possibilidades, cada um que vai usar na reencarnação presente aquilo que já está mais maduro, aquilo que a gente quer conhecer, aquilo que a gente está preparado para enfrentar interiormente e desabrochar. Certo? Então, nesse processo, ainda tem essas questões aí no nosso inconsciente, que a gente, no que o consciente, o que é um pântano com a água clarinha, certo? Que a gente tem que mexer para poder subir a lama e as nossas sombras, chamadas nossas sombras, para a gente trabalhar esse processo. E nós somos uma complexidade muito intensa, certo? A gente, mesmo no processo de compreensão, temos muito a que resolver aqui. E é por isso que nós caminhamos de reencarnação em encarnação, que temos essa possibilidade. Por isso a questão das leis divinas no processo, que também trouxe esse caminhar nosso, porque Deus sabia que a gente não tinha condição de fazer todo mundo igual e cada um dentro das suas possibilidades. Então, quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, quer dizer que não foi danificado pela ação do tempo, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como no nosso emocional também. É um processo de lidar com as sombras e desafiar e compreendê-las para desabrochar. Então, o mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido, certo? As questões que as pessoas estão plantando nos pedregulhos. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. E, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam além de desrespeito à individualidade é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Quantas, né, a gente conhece, tenho certeza que alguns de vocês, ou todos, não sei, conhecem também relacionamentos conjugais que foram não só mas muitas vezes pelas essas diferenças, até religiosas. Não deu, a outra exigiu demais, e cada um foi para o seu lado. Um relacionamento de amizade, a mesma coisa. Então, essa orientação aí de remédio é muito importante para a gente ter respeito com a individualidade do outro, certo? Porque pode, inclusive, destruir relacionamentos. Os espinheiros que, ao crescer, abafaram as sementes, esse é o terceiro plantio, representam as ideias sociais que impermeabilizaram a mentalidade dos seres humanos, pois, no tempo do mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios e normas de regras. Quando ele realmente fala do Torá, que vamos relembrar a história quando Jesus vinha aqui dos fariseus, né, que eram muitos só, conheciam todas as leis, né, falavam, mas não praticavam. E aí, por isso que ele está falando isso. E nós também, né, nessa encarnação, nós falamos muitas vezes, temos o conhecimento, falamos, mas não praticamos. Por quê? Vivenciamos crenças, paradigmas, dogmas, rituais, enfim, cada um nas suas possibilidades, no seu entendimento, com rigidez. Aquele momento é assim, mas a gente tem que pensar, analisar, por isso que a gente tem que buscar expandir a consciência, essa é a nova palavra, né? Expandir a consciência através de novos conhecimentos para, como diz Paulo, examinar tudo e retende o bem. No processo de crescimento, aquilo não está bom para mim, aquela norma ali, aquela rigidez, né? Não está bom para mim, então vamos questionar, mas a gente não vai passando por esse momento reencarnatório aqui, nesse processo contínuo. E aí, quando a gente chega lá do outro lado, vê que não era por aí, né? Então, é isso que esse plantio que a gente faz aqui nesse momento, né? Eu já viemos fazendo em outros momentos, que
fala sobre o plantio nos espinheiros. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão. Ele foi ele falava, ele orientava as pessoas, por isso ele veio. Na pessoa daquele que observava com rigor rituais e determinações das leis em detrimento da pureza interior, ou seja, desqualificando todo espírito de casta entre criaturas da sua época. E aí a gente ainda tem isso, né? Então, analisar rigidez, espinhos da opressão, rigor rituais, dogmas, enfim. Todos nós precisamos de iluminação, né? Temos necessidade de iluminação, porque aí eu fui lá no Consolador para ver a diferença entre crença e iluminação. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Orientação de Emmanuel: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muitos poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Não basta só crer. A crença está ali, mas eu preciso ativar essa minha iluminação, essa luz, essa renovação através de uma crença, observando no momento que eu estou os dogmas, os rituais, né? Mas se eu estou mesmo com isso aí, se eu estou me iluminando. Então, é diferente. É a crença só, fazer por fazer. Venho aqui na FABEM só o sábado, vou lá, recebo tudo, eu não faço mais nada. Qual o trabalho de iluminação que eu estou fazendo pessoal? Qual o trabalho que eu estou fazendo em prol do próximo para a minha iluminação pessoal? Com aquilo que eu venho no sábado para poder entender. Também não é nem quantidade, né? É aquisição de conhecimento e de autoconhecimento. Assim eu me transformo, assim eu me ilumino. E é através do Evangelho de Jesus que nós vamos fazendo essa aquisição, né? E vamos dando continuidade ao nosso plantio para a terra fértil, né? Então, as demais sementes, no entanto, caíram em terra fértil e deram bons frutos. Mas o que é terra fértil, solo fértil, terra fértil? Nos explica Hamed. Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se nós estivermos dotados de competências e habilidades propiciadoras. Como que eu vou conseguir isso? Ativando, agindo. Então, é potencializando em nós, através da ação, o amor incondicional, através do conhecimento, tendo sabedoria, e através da fé em ação. É isso que ele quer orientando para a gente. Então, a boa absorção ou abertura de consciência só acontece somente no momento em que não nos prendemos à forma. Olha a rigidez lá atrás, que a gente vem falando, né? Aprofundarmos no conteúdo real quer dizer, quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a nós, é preciso senso e noção, base e atributos, que requerem tempo, o tempo certo de cada um, para se desenvolverem convenientemente. Então, a consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e psicológico, que a gente vem fazendo através dessas encarnações, e estamos aqui atuando nesse momento para as próximas reencarnações, despertarmos cada vez mais e termos um amadurecimento psicológico, termos um amadurecimento, potencializar a nossa inteligência intelectual, emocional e espiritual, certo? E aí a gente lembra que mesmo já plantando na terra fértil, temos as diferenças de aquisições, né, de produção. Só para lembrar que a gente já falou isso. Para isso também, o que é necessário a gente entender, né? Observarmos
Por isso que lá no começo falou que tem ouvidos de ouvir e... esqueci. Tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver. Cresci, obrigada, Renata. Olhos de ver, para observarmos aqui neste momento, mais além do que uma simples palavra, né? E de ir aprendendo nessa convivência, a gente trabalhar as nossas ilusões, certo? Não disse sonhos, diz ilusões da vida material. Ainda somos mais propensos a olhar a materialidade, a usar a materialidade, certo? Que impactam negativamente a nossa conduta, ou seja, a conduta humana. Por pequenas coisas que a gente vai de pequenos momentos, ou então muitos momentos hoje, através da internet, que a gente está perdendo tempo de ver coisas que não são... para aquisição do meu melhoramento por ilusões, certo? Por ver que a outra mostrando carro, isso, aquilo outro, ser rico, ganhando prosperidade de dinheiro, eu quero isso também. E a gente vai perdendo tempo de ter a manutenção e aquisição de potencializar em nós a inteligência espiritual, ou seja, trabalhar na nossa espiritualidade, compreendendo essa movimentação que a gente está conversando aqui, né? Então, nos diz Hamed que a autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, com suas experiências e realizações éticas, morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais. Estamos aqui nesse contexto da humanidade, nesse momento reencarnatório, com essa aquisição toda, para trabalhar todo esse processo. Mas uma coisa é muito importante hoje, nesse momento, nós estamos nessa movimentação dos desafios coletivos, individuais, para a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir mais, de compreensão pessoal e coletiva, do amor a mim, do amor ao próximo, do amor a Deus, para trabalhar essa autorrealização diante, né, dessas experiências que nós estamos vivendo hoje. E estão percebendo que a gente não faz isso sozinho, né? A lei de sociedade, as leis divinas estão aí para nos alertar, para a gente ouvir e entender e trabalhar. Não existe cedo ou tarde, não existe tempo certo ou errado. As coisas acontecem quando tem que acontecer, e cada um no seu tempo e nada por um acaso. Quando a gente lê essa frase, parece que assim, então agora a gente pode falar assim, agora eu estou no meu tempo, assim, não vou deixar, vou deixar a vida me levar. Não é bem por aí, porque eu coloquei aqui que vale esclarecer que todo esforço bem direcionado. Se nós falarmos, então eu vou deixar o meu tempo aí agora, não, preciso me esforçar para transformar, para compreender, para buscar, para fazer esse movimento, para ser feliz, certo? Para fazer o meu plantio cada vez mais na terra e dar mais bom fruto. Se eu estava colhendo 30, agora eu vou colher 60. É isso que quer dizer, né? Então, para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego, do nosso dia a dia, das coisas que estão profundamente. Vamos lá, olhar para as nossas sombras e encará-las, mexer lá o pântanozinho que eu falei, né, que é o nosso consciente, deixar subir para, vamos lá trabalhar. Isso existe reforma íntima, existe muito esforço a ser feito por todos nós, certo? Esforço bem direcionado, que é o tempo, com o tempo, se nós estamos falando de tempo, com o tempo dissolve o desnecessário e preserva o essencial através dessa compreensão e desse esforço que eu vou fazendo. E todo avanço realizado na superação das imperfeições, o que é necessário? Não busque ser melhor que os outros, busque apenas ser melhor do que você era
ontem, né, nesse processo de caminhada. Por isso eu falei, o hoje é importante, principalmente nesse momento, nós estamos vivenciando esse momento de movimentação intensa de desafios que nós estamos vivenciando. Vamos colocar bem claro aqui, vamos parar de reclamar e agir. Reclamamos demais dos outros, do governo, disso, daquilo, tá calor. Ah, meu Deus, está frio demais. Por que que está? Porque nós atuamos nesse processo do que está acontecendo. Então, vamos atuar diferente? Podemos fazer tudo diferente para ser melhor. Isso quer dizer. Então, vamos ser melhor, em vez de ficar reclamando, vamos fazer esse desenvolvimento. No desenvolvimento do amor, regra de ouro, não faça aos outros, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E na ampliação dos sentimentos, o que nós precisamos, nobres? Nós precisamos de paciência, compreensão dos erros alheios e perdão, a qual já lá atrás, né, Emmanuel já falou para a gente. Tolerância, benevolência, primeiro com a gente. Se a gente é benevolente com a gente, nos perdoamos, somos tolerantes com a gente, é com o nosso próximo. E essa é a reeducação é necessária no dia de hoje. A gente está muito ligado ao passado ou ao futuro e esquece de fazer, de atuar no dia de hoje, potencializar o nosso amor. O amor compreende paciência, compreensão dos erros e perdão, que é o que Jesus nos orientou. Qual é a verdadeira caridade? Ainda, ele diz, tolerância, benevolência e perdão. Está lá no livro dos Preceitos. Incluído nisso está a paciência também. O que é ter paciência? É entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer e aceitar o ciclo da vida. Respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, colher, agir, seguir para aprender. É um caminhar intenso. Reforma íntima, como eu falei, não é fácil. Mas vamos aproveitar, vamos refletir agora, vamos aproveitar nesse plantio que nós estamos fazendo no nosso tempo, certo? Está tudo certo. Olha, nós vivemos uma dualidade. A gente viu lá já Salomão fazendo para a gente, mostrando para a gente, nessa dualidade da vida, a balança. O que é a balança do equilíbrio? E nós caminhamos nessa dualidade assim. Ora estamos aqui, ora estamos aqui. Né? Mas é necessário caminhar no dia de hoje. E se eu não fizer, não estiver atenta, né, eu não vou deixar para trás. E aí, o que é hoje a questão do mundo? A ansiedade. Vivemos muito no... Todos nós, não tem aqui ninguém diferente. Cada um no seu tempo, mas todos nós. Nessa ansiedade intensa que estamos, que o medo também ajuda, diante da questão desses desafios do mundo que estamos vivenciando e que é coletivo. Se a gente se ajudar no processo aqui, desse grupo aqui, que estamos juntos agora, nós não estamos nos ajudando. Eu estou aqui com sendo a intérprete, né, de Hamed, de tudo o estudo que eu estou trazendo para vocês, ajudando vocês e a mim, primeiro a mim, para entender todo esse processo e para entender quanto eu posso colher desse plantio que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, paciência, compreensão dos erros alheios e perdão. Se você passa o tempo todo julgando as pessoas, não terá tempo de amá-las, certo? Aí é a questão da compreensão que é muito importante, que a gente às vezes faz e sem perceber, né, de querer que o outro esteja no meu tempo. Não é? Certo? Então, vamos amá-la, que ele vai ter o seu tempo certo. E no conhecimento e aceitação de nossas fragilidades, na incorporação de uma postura construtiva perante nós e o mundo. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do quê? Do nosso esforço. Não existe evolução sem esforço.
E aí a gente foi lá na maturidade do senso moral, dizendo que o tema é o capítulo de Sede Perfeito, nós estamos aqui para aprender a perfeição, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços, olha a palavra esforço de novo, que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça, a palavra de novo, esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Certo? Então, sem vontade, sem esforço, vamos colocar vontade, porque o esforço parece uma coisa pesada quando a gente não tem uma compreensão mais profunda. Não, esforço parece que fica pesado. Né? A vontade. A vontade é um processo, é o nosso gerente mental, como diz Emmanuel. Vamos potencializar, vamos chamar esse gerente mental, que é a vontade, para transformar, para a aquisição de tudo isso que nós estamos entendendo. E lembrando que, esse é o meu, e a minha possibilidade hoje é essa. Hoje, sábado, mas amanhã, domingo, será diferente. Mas segunda-feira será diferente. Nós vamos fazendo esse processo por osmose, devagarzinho, sem pressa, sem culpas. Lembrando que ainda tem novas encarnações, mas já estamos agindo hoje. Quando nós estamos agindo hoje, gente, e a gente vai trabalhando essas formas de pensar diferenciadas, nós nos conectamos mais com a espiritualidade. Ou então abrindo o nosso universo pessoal e abrindo o universo que está ao nosso redor, de aquisição energética, nós estamos falando de energia mental, que a espiritualidade está vendo do meu esforço, está observando o meu esforço, está nos ajudando. A ajuda do outro lado a gente sempre tem. Basta que nós potencializemos esta inteligência espiritual, ou essa aquisição com a espiritualidade. Se eu estou trabalhando a minha espiritualidade, cada vez mais eu tenho essa atenção, porque a minha mente, a minha intuição também vai se reverberando e trabalhando de forma diferente, não só na inteligência espiritual, mas toda a aquisição física, mental, emocional, espiritual vai acontecendo também. E aí, apesar dos nossos desafios, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira como procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir em seu caminho. Orientação de Emmanuel também. Então, hoje é o dia de semear as coisas boas. Já já a gente colhe. E outra coisa importante, vamos fazer sem esperar retorno, fazer naturalmente, certo? Sem ganhos de bônus horas, certo? Então, hoje é dia de semear as coisas boas. E aí trouxe esse provérbio aborígene que diz: somos todos visitantes desse tempo e deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar, e depois vamos para casa. E Leon Denis diz que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. E Emmanuel nos diz: hoje é o tempo. Ontem foste o que eras, amanhã será o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Concluindo, compreendemos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houver a semeadura. Então, nesse processo de tempo certo, já entendemos, né, muita coisa aqui nesse momento, com Jesus nos abençoando, nos esclarecendo que gratidão sempre nós devemos ter nos nossos desafios, que são nós encontramos na vida agradecimento. E nas nossas benesses, agradecimento.
A gratidão gera energia de amor. Se a gente tem amor, a gente compreende. A gente está na aquisição da tolerância, da benevolência, do perdão e da gratidão, que nos ajuda a compreender todo o processo e nos faz sentir melhor. Boa tarde a todos. Até a próxima. Jamar, muito obrigada. A paciência está sempre tentando desconstruir a nossa impaciência, né? A ansiedade desconstruir a nossa fé, né? E a gente tem que pensar no tempo certo, de que há tempo, de acordo com os desígnios divinos, há o tempo certo para todas as coisas. Muito obrigada mais uma vez, agradecida. E agora nós vamos finalizar esse momento agradecendo ao Pai e nosso amado Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, as Tuas graças sobre nós, que a partir deste momento estejamos mais ainda conectados com a Tua Palavra, e a Tua Palavra é o conforto para todos nós. E também possamos refletir sobre o nosso papel enquanto filhos do Criador, o nosso propósito. E também lembrar sobre o que foi dito no início, na prece, antes da prece inicial, que o tempo é agora e a gente não pode deixar para amanhã aquilo que precisamos fazer dos nossos compromissos neste planeta. Pai, que possamos voltar aos nossos lares com os corações mansos, felizes e transbordando de alegria, e que possamos dividir este momento com os nossos familiares, amigos, ou aqueles que nos encontrarmos, que precisam de uma palavra de conforto, de amor e de carinho. Que tenhamos também uma boa semana e que possamos seguir adiante, diante do nosso compromisso divino. Assim seja, graças a Deus.